Tá aqui um procedimento muito simples para você manter o seu companheiro, a sua companheira fiel. Você vai pegar um recipiente com água, isso aqui é a água da torneira, tá? Você vai pegar um pouco de mel, não precisa ser muito, uma quantidade simples de mel. Vai pôr na água e vai diluir, vai mexer. Depois de mexer muito bem, você vai colocar um pouquinho de sal rosa, né? E vai mexer também. Então, você vai pegar uma rosa, vai colocar dentro, mas antes você coloca um papelzinho com o seu nome e o da pessoa. Você pode enrolar o nome da pessoa aqui e põe ali. Então, às vezes ele solta, às vezes não tem problema. E ao lado você vai acender uma vela, metade branca, metade vermelha, e vai dizer assim: na irradiação do trono feminino do amor, na irradiação do trono masculino do amor, na irradiação do orixá ancestral, na irradiação do orixá ancestral natural aquático, na irradiação do orixá ancestral natural vegetal, na irradiação do orixá ancestral natural eólico, na irradiação do orixá ancestral natural ígneo, que ela seja designada a Maria Navalha e que Maria Malandra, Maria Navalha, possa reunir todas as suas forças e fazer com que, aí fala o nome da pessoa 3 vezes, por exemplo, João Lapada, João Lapada, João Lapada, ou Maria Jalasca, Maria Jalasca, Maria Jalasca, que permaneça completamente fiel a mim, aí fala o seu nome, tralalá, 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 3 vezes, e que em relação a qualquer pessoa que tente se envolver com essa pessoa, que lhes falte libido, oportunidade e condições financeiras, fisiológicas, espirituais, vibracionais, quaisquer circunstâncias, e que jamais consiga cometer adultério ou me deixar por outra pessoa. Agradeço porque esse procedimento e essa oração já estão atendidas. Saravá, Maria Navalha. Aí, quando a vela acabar, você vai até a encruzilhada e deixa a rosa numa das esquinas da encruzilhada. Tá bom? Pode ser uma encruzilhada em Y, em T, em X, em cruz, não tem problema. Tudo bem? O que fazer com a água? A água se joga no pé de uma planta, tá? Ou no portão da sua casa, no portão do seu condomínio. Posso levar e jogar na encruzilhada também? Pode, não tem problema. Paz e luz. Vamos nos ater um pouquinho ao livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Ele é um livro do mestre, escrito pelo mestre Rubens Saraceni, mas com grande participação da espiritualidade maior, da editora Madras. Estamos aqui no capítulo Introdução da Gênese e Fatores, página 86, item 7.11, a hereditariedade e o caráter divino dos orixás. Veja bem, ó, Deus cria e gera tudo, e tudo foi criado e gerado nele, que está na origem de tudo que existe. Animado ou inanimado, material ou imaterial, concreto ou abstrato. A natureza de Deus é formada pelos seus fatores, os quais são denominados de qualidades divinas, se forem individualizadas, darão origem a naturezas distintas umas das outras e caracterizadoras daquilo que se origina neles, os fatores de Deus. Com isso entendido, então dizemos, Deus gera em si e gera de si. Na geração em si, ele se repete e se multiplica porque em si ele gera suas qualidades divinas, fatoradas e naturalizadas como suas partes divinas, partes estas que o, com o maiúsculo, formam e o tornam o que é. 2 pontos, o divino criador de tudo e de todos. No outro item, na geração de si, ele se irradia e vai dando origem a tudo que existe e a todos os seres, criaturas e espécies, cada qual gerado numa de suas qualidades, que fatora a sua geração divina, mas cuja gênese se desdobrará no seu exterior, que é a natureza ou seu corpo exterior. Deus gera sua qualidade ordenadora e surge Ogum, que por ser em si mesmo a ordenação divina, tem que estar em todas as outras qualidades. Então, Ogum gera em suas qualidades divinas Oguns, no plural, manifestadores da ordenação para as outras qualidades que qualificarão esses Oguns
manifestadores da ordenação, que assumirão a condição de divindades, Ogum, manifestadores da ordenação, ordenadoras das qualidades das outras divindades, as quais são em si mesmas as qualidades que eles ordenarão a partir de si, pois são a multiplicação e a repetição de Ogum, o ordenador da Gênese divina. Vou fazer uma pequena pausa. Isso aqui é para a gente explicar melhor, ou de outra forma, a mesma coisa que a gente explicou numa outra aula no passado, sobre a Umbanda, por exemplo, ser politeísta ou pluriteísta. A Umbanda não é politeísta como o Candomblé, ela é pluriteísta. Por quê? Porque Deus é um só, nós acreditamos num Deus único, verdadeiro, e esse Deus ele se desdobra em diversas versões, e cada uma dessas versões é um orixá. Por exemplo, tem lá o Olodumare. Ele é e está ao mesmo tempo no trono masculino da vida e no trono feminino da vida. Ele traz em si o Yin e o Yang. A partir dele, ele gera uma série de tronos que são fatores divinos. Por exemplo, geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Tanto nas modalidades masculino e feminino. Então, nós temos 2 tronos da geração, 2 tronos do conhecimento, 2 tronos da fé, e etc. Formando 14 tronos. Esses tronos são chamados de orixás essenciais, orixás ancestrais essenciais. É assim que eles são chamados. A partir desses orixás ancestrais essenciais, que são orixás, o trono do conhecimento, o trono da fé, são orixás. São versões de Olodumare. A partir deles, eles criam outros orixás. No caso do trono masculino do conhecimento. Ele criou, para estar na frequência dele, predominantemente acima do trono, Oxóssi. No meio do trono, Oxóssi Choroquê. Oxum. Oxum foi criada pelo trono feminino do amor. O trono feminino do amor é o próprio Deus, é o próprio Olodumare. O trono masculino do conhecimento que fez Oxóssi é o próprio Deus, Olodumare. E, consequentemente, esses deuses, esses orixás que esses tronos criaram, também são o próprio Olodumare. Então, todos os orixás e deuses são o próprio Olodumare em multifacetas. Exu, o Exu orixá, Exu Lebá, Pombogira Lebá, Exu Mirim, Pombogira Mirim, Exu Odara, Pombogira Odara, Oxá e Exu Pombogira foram criados pela união dos 7 tronos. E colocado à esquerda, como negativador, como aquele que absorve o excesso e o que não é bom e o que saiu da ordenação divina, para transmutar e devolver na luz. Então, Exu está bem longe de ser Satanás ou diabo. Tá? Quem vier com conversa. Isso estou falando do orixá Exu. Os Exus coroados são pessoas como eu e você que desencarnaram e são coroadas na frequência de Exu, no trono de suas coroas. Por exemplo, um filho de Ogum que é convidado e aceito numa falange de Oxum, de Ogum, por exemplo, ele vai receber a ordenação dele à esquerda do trono masculino da lei, que é onde está o orixá ancestral essencial da lei e Ogum. Bom, isso é um exemplo. Isso já ficou muito bem explicado lá no curso gratuito, o Livro de Exu, e também aqui no curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda, também gratuito. Então, o que nós temos? Aí tem os orixás da base, o orixá da base, que é o Oxá, também foi criado pela soma dos 7 tronos ancestrais essenciais, e os orixás da direita, que também foram criados pela união dos 7 tronos nas modalidades masculino e feminino, ou seja, dos 14 tronos. Os orixás citados à direita dos tronos da vida, que são, vamos ver se eu lembro de todos agora de cabeça. Uromilá, Orixalá, Odudua, Obatalá, Oxalá Lufão, Oxalá Guiã, Orixalá já falei? Orixalá, Ibeji, Egum, Catendê, Iorimá. Bom, o que eu estou me lembrando agora é esses aí. Ifá, Euá e Opelê. Se eu esquecer de algum, num outro vídeo eu completo. Mas, enfim, deu para entender, né? Todos os orixás que você não encontrar no topo dos 7 tronos, nem no meio, nem à esquerda, ele só pode estar à direita. Tá? E isso é a própria extensão de Deus. É isso que ele quis dizer aqui. Aí,
O orixá, por exemplo, Ogum, Oxóssi, eles têm autonomia, pois são a própria expressão de Deus, para assim como foram gerados de um trono, que é o próprio Deus, eles podem gerar outras versões de si em Deus, porque eles são o próprio Deus. Então, o Oxóssi pode gerar, por exemplo, o Oxóssi Mutalambo, que tem uma característica muito parecida com a de Ogum, que é um Oxóssi guerreiro. A Oxum, ela também pode criar uma versão, juntamente, né, com a força do trono ali, uma das suas versões. Por exemplo, uma vez eu vi falarem, por exemplo, na Oxum das Sete Linhas. Faz muitos anos eu ouvi falar nisso. Depois nunca mais ouvi ninguém falar. Talvez tenha sido um mistério aberto naquele específico grupo que cultuava Oxum, que se manifestou essa Oxum como o orixá Oxum das Sete Linhas. Qual o problema? Entendeu? Eu nunca mais escutei falar, nem tinha escutado falar antes, mas nunca duvidei. Porque é um desrespeito muito grande alguém vir e falar de um determinado orixá para você e você ficar pelas costas ou desfazendo da pessoa, seja pela frente ou pelas costas. É muito feio, porque aquilo pode ser um mistério aberto para aquele grupo e que não cabe a nós ficar desfazendo. Porque quem é que tem o poder de sondar a capacidade criadora e geradora do próprio Olodumare, que se manifesta através de quem, do que e onde, quando quiser. Né? Então, por exemplo, eu lembro uma vez que tinha umas pessoas criticando, eu acho que Yansan de Balé não existe. Yansan de Ibalé, escreve Igbalé, seria Yansan dos cemitérios. E falaram, para que ter Yansan dos cemitérios se já existe Nanã? Tá. Esse mistério se revelou por um determinado grupo. E há um determinado grupo grande que cultua Yansan de Ibalé. Tá? E aí? A gente vai chegar e vai desrespeitar? Não. Se da energia de Yansan ela estendeu a divindade em si, criando, gerando e manifestando uma outra Yansan, que é a mesma Yansan, só que numa versão Ibalé, numa versão do Cruzeiro das Almas, numa versão mais relacionada à questão da morte, de ajudar as pessoas a lidar com o espírito da morte, que é Iku, no caso do panteão africano. Que não é um orixá, tá? Eu já vi sacerdotes dizer que Iku é um orixá e Iku é uma egrégora. Assim como existe a Santa Morte, muito cultuada no México e ao longo das Américas, não é um espírito em si, é uma egrégora, com várias entidades vinculadas àquela egrégora. Iku é uma egrégora. Tá? Bom, continuando aqui. Página 87, 2, 3, 4, 5, a partir do 5º parágrafo. Os seres divinos, por serem gerados em Deus, desenvolvem uma natureza pura, totalmente identificada como o fator que os imantou em sua geração. Já os espíritos gerados por Deus são como a geração do corpo humano, que tem características do corpo de ser que o gerou, mas não tem todas e nem a mesma natureza que ele. Logo, um filho de Ogum tem algumas suas características originais naturais, de sua natureza, que o distinguirão, mas outras só aflorarão à medida que for evoluindo e criando em si as faculdades ou os mesmos pelos quais eles fluirão ou serão irradiados. Com isso em mente, e porque Deus gera tudo em duas partes, uma positiva e uma negativa, um macho e um fêmea, um irradiante e outra concentradora, uma passiva e outra ativa, então até suas divindades foram geradas aos pares, daí que os tronos da vida têm o masculino e o feminino, formando ondas e radiações divinas puras, mas bipolarizadas. Né? Os raios energéticos dos orixás são sempre mistos. Por mais que Ogum, que é o orixá masculino, lance uma irradiação é raio, um raio, uma onda, irradiação é onda, lance uma onda até determinado país, por exemplo, por mais que ele seja Yang, vai uma energia Yin com ele, porque Ogum está extremamente vinculado também ao trono feminino da lei. Embora ele esteja no topo do trono masculino da lei, ele, para não perder sua essência, ele também carrega uma conexão muito forte com o feminino daquele trono. Num dos polos está uma divindade masculina e no outro está uma divindade feminina. Uma é de magnetismo irradiante e a outra é de magnetismo concentrador. Uma é ativa e a outra passiva. Tudo bem. Na sequência ele tem um capítulo aqui falando
a Gênesis da Umbanda Sagrado, capítulo 8, está falando mais assim sobre uma interpretação particular sobre o modo que a Umbanda veio. Como ele fala assim, a Umbanda é uma religião como qual tem de possuir a sua interpretação sobre a criação divina e a origem do mundo em que vivemos. Até agora, só interpretações de outras religiões têm ocupado o espaço dentro do estudo doutrinário umbandista, que tem servindo-se de fontes aliadas para demonstrar de forma humana como Deus gera e cria. É uma forma também de dizer assim que muitos umbandistas eles buscam em Allan Kardec a formação de seus médiuns e a explicação para muitas coisas. O Allan Kardec teve um trabalho fenomenal, muito bom por sinal. Mas o que ele quis dizer aqui é que a Umbanda hoje em dia já tem material de sobra para você estudar Umbanda com material da própria Umbanda, foi isso. Mas em nenhum momento ele está desrespeitando e desfazendo dos trabalhos de outras pessoas. Tá bom? Adquira um livro, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras. Você não vai se arrepender, é um livro muito bom. Faz parte aqui da composição do nosso curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda, um curso gratuito que não tem necessariamente a intenção de fazer de você um sacerdote. Tem informações e conhecimento suficiente aqui para você trabalhar a sua formação sacerdotal, sim, e abrir seu terreiro e atender as pessoas. Porém, o objetivo do curso não é estritamente formar sacerdotes, mas sim auxiliar você a ser um sacerdote de si próprio, para não ficar dependendo de charlatões e pessoas que fazem a vida explorando a fé e a espiritualidade das pessoas. Você pode, a partir desse nosso curso, adquirir a autonomia. Tá? Deixo aqui uma homenagem ao mestre Rubens, grande mestre, e nosso mestre querido, e onde quer que esteja na paz e na luz, certamente está. Bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, luz e proteção, que jamais lhes falte o axé dos orixás. Paz e luz!